Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Jesus é ungido em Betânia. Ai, que emoção! Quando a gente começa a chegar perto da Páscoa e da crucificação de Jesus, eu fico sempre animada. Já falei aqui, posso ler os textos sobre a crucificação de Jesus 800 mil vezes. Eu sempre choro, sempre me emociono. E aqui, o coraçãozinho já começa a palpitar. Vamos lá! No texto anterior, a gente viu que os fariseus já estavam se unindo, né, para matar Jesus. Já estavam conspirando contra Jesus e Jesus se retira, né? Ele diz que ele vai para um povoado chamado Efraim e lá Jesus fica com os discípulos aguardando o momento certo. E o texto diz que começa o período da Páscoa e que os líderes religiosos, entre eles, estavam ansiosos, né? Perguntando, será que Jesus vai aparecer? Será que Jesus vem? Já com sede de matar Jesus. Dominados por Satanás, né? Mas enfim. Então o texto começa neste contexto. Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, né, a festa de Páscoa judaica, que era a comemoração da saída do Egito com Moisés, né, quando Moisés livra o povo da escravidão no Egito. Essa festa da Páscoa, antes da morte de Jesus, era esse o significado. Ela era celebrada para lembrar que Moisés, o libertador, tirou o povo da escravidão. E aí depois a gente vai saber que isso é um paralelo, né? Com Jesus, o libertador, vem para nos tirar da escravidão do pecado. Por isso que a morte de Jesus é exatamente na mesma data, na Páscoa. Esse é assunto para outro dia, vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Betânia, a gente viu alguns vídeos antes, né? Alguns vídeos para trás. Era o povoado de Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus, talvez. E Lázaro morava em Betânia. Para onde Jesus vai? Para a casa do seu grande amigo. Quando a gente está sofrendo perseguição, quando a gente precisa esperar o tempo das coisas para elas se cumprirem, qual é um bom lugar que a gente pode procurar? A casa de um bom amigo. Foi isso que Jesus fez. Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Aqui Lázaro já tinha sido ressuscitado. Ali prepararam um jantar para Jesus. Quem era o convidado principal? Jesus. Jesus era a estrela da festa nesse dia, né? O convidado de honra. O jantar era em homenagem a ele. Marta servia. Marta sempre trabalhando. A gente já viu textos, né, sobre isso. Marta está sempre ali trabalhando. Eu acho que Marta era do temperamento colérico. Colérico é essa pessoa de realizar, de fazer, de ter meta. Mas é só uma suspeita minha. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele, então Lázaro está à mesa com Jesus, Marta trabalhando, como sempre. Então Maria, aquela que escolheu a boa parte nos outros textos, sempre Maria, pegou um frasco, ó, notinha de rodapé, letra C. Vamos olhar aqui o que quer dizer. No grego, né, esse texto foi traduzido do grego. Então, no grego está escrito, cadê? O frasco está escrito uma litra. A litra era uma medida de capacidade de cerca de 1/3 de litro, ou seja, cerca de 300 ml. Tá? Então, ela pega um frasco de mais ou menos 300 ml de nardo puro. Tenho uma amiga perfumista muito apaixonada por aromas e por este texto, e ela me explicou que o nardo é super difícil de ter acesso até hoje. Ele dá só numa região muito específica, que eu não vou lembrar agora onde é. No Tibete, talvez. Sei lá, é um lugar muito difícil de ter acesso. Então, até hoje, o nardo é caríssimo. Imagina nessa época. Lá pra frente no texto ele vai falar pra gente ter uma ideia do custo desse perfume. Um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. O nardo era um perfume caro.
derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A gente já viu em outros textos. Pensa que as pessoas usavam sandália e andavam num lugar de terra, de areia. Então, quando você chegava em casa, o pé estava sujo. Então, era um hábito lavar os pés para entrar em casa. E quando você tinha um convidado de honra, que é o que ele diz aqui pra gente, que Jesus era o homenageado, né? Você lavava os pés do convidado. E é isso que ela tá fazendo aqui. Ela tá cumprindo um ritual, que era o de lavar os pés. Só que aí Maria deu um upgrade no negócio. Ela colocou um perfume caríssimo no pé dele, sendo que era usado água. E ao invés de enxugar o cabelo com uma toalha, ela enxuga com os próprios cabelos. Aqui, Maria dá pra gente uma demonstração de humildade. Uma demonstração de quem está se derramando aos pés do Senhor. Ela derramou sobre os pés de Jesus o que provavelmente ela tinha de mais valioso na casa, era o bem mais valioso, era esse perfume caríssimo, e ela enxuga com os seus cabelos, com o seu corpo, ela se entrega a Jesus, ela entrega tudo, os bens materiais e a servidão dela. É isso que ela está fazendo aqui. É assim que a gente tem que se apresentar diante de Jesus. E a casa... Ai, isso aqui eu amo. Olha que lindo. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu estava lendo esse texto antes de gravar aqui para vocês? Que a nossa adoração, ela deve exalar um cheiro que enche o ambiente, que alcança os que estão à nossa volta. Gente, que desafio que é isso para mim e para você. Mas veja, ela entregou os bens, ela se humilhou, e aí, a partir dessa atitude dela, o perfume foi exalado. Que a nossa adoração possa chegar a Deus como um perfume agradável e suave. E mais do que isso, que o aroma da nossa adoração possa ser sentido por quem está à nossa volta, por quem está no mesmo ambiente. Mas, sempre tem um mas, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, ó, João já tá falando aqui, ó, o traidor. Então, mas quem? O traidor. Sempre que alguém criticar a sua adoração, desconfie da intenção e da vida com Deus que esse sujeito tem. Fez uma objeção, falou, opa, peraí. Por quê? Este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Ah, hipocrisia. Como a gente vê isso nos dias de hoje? A gente vê dentro da igreja, que é o caso aqui, e a gente vê fora. A gente vê muita gente de fora da igreja sinalizando virtudes. É isso aqui que ele está fazendo. Ele está sinalizando uma virtude de homem caridoso, preocupado com os pobres. Que alma boa, meu Deus, olha que homem evoluído, né? Ele diz isso a respeito dele mesmo, é isso aqui que ele quer mostrar. Como a gente não tem visto isso hoje, pessoas que são do bem. Ai, eu sou do bem, você não precisa ir para a igreja. Ai, não precisa ler a Bíblia, só precisa ser uma pessoa do bem, pratique o bem. É o bem aqui que Judas diz querer praticar, mas olha o que João vai contar pra gente agora. Isso aqui ainda é Judas falando, né? Seriam 300 denários. Denário era uma medida de uma diária de um trabalhador braçal. Então, se fosse para a roça, se fosse fazer um serviço braçal, o denário era equivalente a um dia de trabalho. Olha o que João nos conta quando fecha as aspas. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Ó, já tô contando para você. Não existe nada de caridoso neste homem, mas porque era ladrão. Então não se engane. Tem muita gente hoje dizendo que se importa com os pobres. Político, né? O que a gente vê de político? Tanta promessa de acabar com a pobreza, mas na verdade eles só querem roubar o nosso dinheiro.
E aí ele conta por quê, ó, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ou seja, Judas era o tesoureiro do grupo, né? Tinha Jesus, os 12, Judas cuidava do dinheiro. Que dinheiro? De ofertas, né? Jesus e os discípulos viviam daquilo que eles recebiam de oferta. Quem administrava era Judas. Costumava tirar o que nela era colocado. Ele roubava o dinheiro das ofertas. Ladrão, corrupto, mentiroso e fingindo que era uma boa pessoa, um homem do bem, um homem de bem preocupado com os pobres. Respondeu Jesus: deixa em paz. Glória a Deus. Se você está aí sendo criticado pela sua adoração, que no dia de hoje Jesus se levante para te defender. Que o guarde para o dia do meu sepultamento. Olha o que ele está falando. Ele já está anunciando a morte dele. A tradição judaica passava óleos, né, no corpo, derramava bálsamo no corpo para o sepultamento antes de passar as faixas. Nos textos anteriores eu falei sobre a preparação de Lázaro, né? Por isso que Lázaro sai do sepulcro todo enfaixado, porque eles passavam óleos, né? Tinha essa preparação e as ataduras enfaixavam. Então, disso aqui, Jesus já está dizendo, declarando que ele vai morrer. Deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo. Olha o que Jesus está nos contando, um spoiler do futuro. Sempre haverá pobreza na terra. A pobreza na terra não será extinta. Então, se algum grupo político, se algum tipo de religião te promete isso, né? Como os Beatles cantavam, imagina o mundo sem religião, sem dinheiro, todos iguais. Jesus já está dizendo aqui que isso não vai acontecer. Sempre teremos o pobre conosco. Qual é a nossa obrigação? Estender a mão ao pobre sempre. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Então, ele falou de sepultamento e ele está falando que vocês nem sempre terão. Ele já está se despedindo, já está apontando para o que vai acontecer daqui a uns dias. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus. Olha que interessante. Muitos judeus souberam que Jesus estava em Betânia. E aí eles correm para lá, mas não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então o texto vai nos dizer que o milagre que Deus faz na sua vida e na minha atrai pessoas. O milagre que Deus opera na minha vida e na sua é para que pessoas creiam e sejam edificadas. Tem sido um desafio para mim, eu quero desafiar você junto comigo. Dê o testemunho daquilo que Deus faz na sua vida. O milagre é nosso. O testemunho é de Deus, é para a honra e glória de Deus. E Lázaro é a prova daquilo que Jesus faz. Então, a notícia já tinha se espalhado, as pessoas tinham curiosidade, queriam ver a Lázaro, para ver aquele que era o alvo do grande milagre que Jesus preparou. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Não se iluda. Quando você começar a anunciar o evangelho, quando você começar a exalar o bom perfume de Jesus, quando você tiver testemunhos para contar, o diabo vai querer tirar a sua vida. O que a Bíblia diz? O ladrão vence não somente para matar, roubar e destruir. O diabo não descansa. Não se iluda. O diabo não tira férias, ele não descansa. A partir do momento que a sua vida for um testemunho vivo, ele também vai querer tirar a sua vida. Pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por causa do milagre na vida de Lázaro, pessoas estavam se convertendo a Jesus Cristo. Que no dia de hoje, eu e você tenhamos uma adoração sincera, uma adoração generosa, uma adoração humilde para oferecer a Deus, a ponto do nosso perfume exalar o ambiente e do milagre que a gente recebe
fazer com que outras pessoas creiam em Jesus. Deus não opera milagre na sua vida porque você é um fofo, amadinho, a casinha favorita de Jesus, e Ele quer te fazer rico, bem-sucedido, feliz nessa terra. É sempre sobre os outros, nunca é sobre você. Entende? O que Deus faz na minha vida não é sobre mim. É para transbordar. É sempre para transbordar. Então abra sua boca, dê testemunho, porque aquilo que Jesus faz na sua vida vai levar outras pessoas à salvação. Que Deus te abençoe.